Fala, galerinha. Faz tempo que eu não venho por aqui, mas a gente teve um final de semana e tem algo que eu queria compartilhar com vocês. Ter filho é a melhor coisa do mundo, isso é um fato. E os desafios, principalmente nos dias atuais, que são totalmente diferentes dos desafios que os nossos pais tiveram. Os nossos pais batalharam para nos dar uma condição mínima de alimentação, moradia, e os nossos desafios hoje são diferentes. Em como não dar tudo, tendo condições de dar, como educar e direcionar. E as crianças, a gente tem duas crianças abençoadas, graças a Deus, com uma base muito forte, um coração fantástico, dois irmãos muito conectados. O meu filho faz uma aula de desenvolvimento de games, coisas simples para a criança brincar. Começou, ele fez na escola, gostou, e depois a gente continuou colocando ele nos finais de semana. E nas últimas aulas ele tinha falado que não estava aprendendo, é divertido, mas não está aprendendo nada. E eu falo para ele, você quer trabalhar com tecnologia, então você tem que se desenvolver. E aí as aulas voltaram, e esse final de semana ele teve a oportunidade de fazer na aula antiga que ele fazia, e aí eu coloquei ele numa aula com crianças mais avançadas, de 10 a 14 anos, para ele testar e saber escolher o que ele queria fazer. A professora tinha me orientado, olha, pode ser que ele se sinta deslocado, porque é diferente, ele vai pegar o bonde andando, e beleza, ele fez as aulas, na hora que terminou as aulas, eu falei, e aí, você tem que escolher uma, o que você gostou? Não, eu gostei, a antiga vai ter um software agora gratuito, que a gente pode desenvolver jogos, e a gente pode ganhar dinheiro com isso no futuro, mas qual que você quer? Não, eu quero a nova. Eu falei, mas por que você quer a nova? E ele justificava que ele queria a nova com coisas da antiga. Eu falei, não, mas não estou entendendo, vamos fazer o seguinte, você tem hoje e amanhã. Eu quero que você prepare 5 argumentos do porquê você quer a nova. Porque tudo que você está falando de coisas boas da antiga, mas não entendi o porquê que você quer a nova, então. Já que principalmente você quer trabalhar com tecnologia, desenvolvimento de games, essas coisas, é o seu sonho hoje. E ele, tá bom, mas eu posso? Não, 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 eu sou o CEO, amanhã eu não sou seu pai, você vai me apresentar o projeto. Óbvio, criança, final de semana, procrastinou, enrolou, chegou ontem à tarde e falei, ó, seu timeline para apresentar tá acabando. Eu já aconselhei para você escrever, você não fez, você perdeu o lead time. O projeto é hoje, e eu deixei bem claro para você. Ou você apresenta e dá 5 dos 5 motivos, eu tenho que aprovar pelo menos 3, e se eu não aprovar, você não vai fazer nenhum dos 2. E falei, você conhece seu pai, você tem que me convencer em qual você quer. Cara, ele foi, saiu, depois treinou com a mãe, veio super nervoso, e eu não fui o pai ali, eu sou um CEO, você vai me apresentar o projeto. E foi interessante, e o mix de sentimento que eu senti naquele momento também foi grande, porque eu sei o que é se sentir nervoso na hora de estar apresentando o projeto. Não faz diferença quantos anos e experiência que você tem, você sempre fica nervoso na hora de apresentar o projeto. Ainda mais se você não se preparou de forma adequada, como aconteceu com ele. E os argumentos foram fantásticos, gostei muito da argumentação, principalmente ele trouxe pontos que a gente sempre dá o feedback, que são pontos de melhoria dele. Pô, você precisa aprender a melhorar a trabalhar em equipe, trabalhos manuais, a parte de não prestar atenção no tudo, já saber que sabe o que está fazendo, que é ir já para finalmente, e ali são trabalhos manuais na parte de engenharia que vai ter que trabalhar em equipe, construção em conjunto, seguir manuais. Ele trouxe bons argumentos, fiquei muito, muito orgulhoso disso. Mas o melhor está depois no final. E aí parabéns, seu projeto foi aprovado. E ele veio, papai, é normal ficar nervoso, isso acontece. E aí, beleza, eles foram tomar banho, eles costumam 1 ou 2 vezes por semana, eles gostam de tomar banho junto, enche a banheira, eles ficam 1 hora lá. E, pô, eu tava tentando fazer um negócio pra ele, e aí comecei a escutar os dois. E o papo foi diferente, não foi um papo divertido. Isso bateu muito forte nele. E ele tentando explicar para a irmã dele que, cara, o quanto foi difícil, que esse tipo de coisa pode acabar com o sonho de uma pessoa, apresentar um projeto. E ela, como ela só assistiu, como era algo empírico para ela, não sentiu com o mesmo impacto que ele sentiu. E ele falando que imagina você, que você quer trabalhar com moda. Você tem lá 3 vestidos para você apresentar e o seu projeto não é aprovado. Acaba com o seu sonho. Então foi muito gostoso ver o quanto impactou. Não é algo feliz, né, aquele momento, mas é uma lição. E aí teve uma hora que ele ficou bravo, porque ela queria aliviar a tensão. E ele falou, você não tá ligando pros meus sentimentos. Aí ela chorou, e melhor que depois eles se conectaram, e aí
como se tivesse acabado o filme, começaram a brincar. E eu falei pra cá, essa é uma das coisas que eu quero implantar aqui em casa, para tudo aquilo que eles querem fazer, que aquilo que foi importante, é óbvio também, se você começar, não, me apresenta o projeto para tudo também, vira carne de vaca, pô, você quer, é isso que você quer realmente? Apresenta seu projeto. Porque a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida. Eu me sinto nervoso sempre que eu tenho que apresentar um projeto. Eu me sinto nervoso sempre que eu vou para uma reunião importante ou um feedback anual. É normal, eu me sinto nervoso. Eu vou completar com 50 anos, eu tenho 35 anos de carreira. Eu me sinto nervoso. E não preparar os nossos filhos para isso é o maior erro que a gente pode cometer. É o maior erro que a gente pode cometer. E eu falo pro meu filho, eu falo pros meus filhos, a vida é cruel. E essa é a realidade, galera. A vida não é um arco-íris, não. Não é fazer o que você quer, é fazer o que você tem que fazer da melhor maneira possível e se dedicar ao máximo. E de vez em quando você tem tempo para se divertir. Eu, graças a Deus, sempre escolhi fazer aquilo da melhor maneira possível e sempre procurei me divertir com o que eu faço. Então, raras vezes ao longo da minha vida, eu fiz algo que eu não gostava, porque eu encontrei o caminho. Mas a vida, ela é cruel. A vida não é fácil. E a gente tem que tangibilizar para os nossos filhos entender isso daí. E é melhor entender em casa no amor, porque na hora que for pra rua, se achar que a vida é um arco-íris, vai se fuder legal. Por isso que a gente tem essa geração de bosta que não aguenta nada, que não aguenta parar lá no emprego. A gente vê isso, bota uma pressão, a galera não aguenta, mas quer ter tudo. Quer ter tudo sem fazer nada. Então, assim, cara, foi uma experiência bem divertida, bem interessante e que nós, como pais, ficamos muito felizes de ver como é que ele se preparou, ver os argumentos. Isso mostra que pequenos feedbacks ao longo do tempo dos seus filhos fixa na cabeça deles, porque ele trouxe argumentos daquilo que ele precisava melhorar. Então, eduque seus filhos para o que tem no mundo, não para o que você acha que tem só dentro de casa.